Olá, amigos queridos, que todos estejam bem com a graça de Deus, nosso Pai. Vamos, nesse dia, dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos ali no finalzinho do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o que nós já conseguimos entender nesse capítulo? Pelo menos um pouquinho, né? Nem que seja um pouquinho, a gente começou a ter consciência disso. A cada capítulo que a gente lê do Evangelho, segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, que veio com a graça de Deus nos trazer ali esse evangelho com todas as bases morais, né, do Cristo, dos ensinamentos do Cristo. Nesse capítulo nós já vimos o quão maléfico nos é o orgulho. O orgulho. Eu sei que sei tudo, não tenho mais nada a aprender. Mentira, gente. Nós estamos encarnados no planeta Terra, um planeta que ainda é de provas e expiações, em transição para um planeta de regeneração, né? Então, por que estamos aqui? Nós fomos, o quê? Merecedores porque somos muito bonzinhos? Não. Com a graça de Deus, nós fomos merecedores dessa encarnação. E aqui estamos para que aprendamos a nos melhorar. Porque lá na encarnação passada, ou nas encarnações passadas, fomos ainda muito duros, rígidos, olho por olho, dente por dente, sabe? Levando tudo ali a ferro e fogo, como se diz nos ditos e nos ensinos de antigamente. Então nós estamos aqui para aprendermos a ter empatia, se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo, como eu gostaria que agissem comigo numa situação dessa, né? É simples saber o que fazer, é se colocar no lugar do outro. Mas para isso, há algo que temos que entender em primeira instância. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que significa? Que eu preciso dar valor à minha vida, me amar. Porque se eu estou ali num processo doentio em que eu sou a pior de tudo, eu não me amo, eu quero que o mal aconteça, eu quero abreviar minha vida de alguma forma, então eu não vou desejar o bem a mim. Como eu posso desejar ao outro, não é? Então, gente, é disso, é um monte de aprendizados que já tivemos até esse instante da leitura do Evangelho e que aqui nos coloca, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. É aquele que tem a humildade de saber que em qualquer instância nós temos muito a aprender, pois que essa encarnação já é para que aprendamos, para que saiamos quando desencarnarmos e voltemos para a pátria espiritual de uma forma bem melhor, não é? Bom, mas no dia de hoje, nós estamos aqui no último item das instruções dos espíritos. O primeiro item da instrução dos espíritos aqui, instruções, né, porque é mais de um, orgulho e humildade. Lacordaire, em 1863, olha o tempo que já passou, veio nos trazer e ele agradece a Deus Pai e a espiritualidade superior a ele por poder estar nos trazendo um pouquinho do que do lado espiritual já se vislumbra em relação ao orgulho, o quanto isso é maléfico, o quanto é terrível. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Então é isso,
Se nós estamos almejando nos melhorarmos, esquece o orgulho. Tem outras coisas? Tem a vaidade, a maledicência, um monte de coisa. Mas o orgulho está ali sendo colocado nesse item que estamos vendo. Hoje nós estamos no item 13. Missão do homem inteligente na Terra. Homem inteligente. O que significa isso? Inteligência é necessário. É preciso sim ter a inteligência, mas nós temos que lembrar que é preciso que desenvolvamos também o lado intelectual. Por quê? Porque o planeta tem que avançar. Mas não devemos, se tivermos a oportunidade de concluir nossos estudos, de fazer uma universidade, uma pós, um doutorado, seja lá o que for, ou o autodidata que nem precisou fazer nada disso e já está lá no cume sabendo e entendendo, processando todas as coisas que precisam ser sabidas, mas que a cada um é no tempo exato, é no tempo que possa compreender. Esse saber, esse homem inteligente não pode ter o orgulho disso. Por quê? Porque é algo para ser usado pelo bem comum. E se a pessoa tem essa inteligência, ela tem que usar para o bem, não é? Então, quem nos traz aqui a mensagem é Ferdinando, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862. Vamos lá? Vamos à leitura. Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. É isso, gente. Nós não sabemos até quando podemos usufruir da nossa inteligência. Quantas não são as pessoas que, por mais inteligentes que tenham sido, e que são ainda, porque o espírito continua ali inteligente, né? Por melhores cargos que tenham ocupado, de repente, vem ali uma moléstia, um acidente, que as privam de usar essa inteligência e que as tornam ali totalmente dependentes de outros, aos quais, se fosse, ou se for uma pessoa orgulhosa por ser inteligente, tem que se adequar e se colocar na mão daquele que considerava mais humilde. Então, não é para se orgulhar, porque há limites para isso, né? Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades na terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. Esta é a missão que Ele vos dá, ao colocar em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver a vosso modo as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu aprendiz não lhe mostra o que deve cavar? E o que diríeis se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para atingir seu mestre? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e providência, de Deus e da providência, entre seus irmãos. Ele ergue contra seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno.
Terá assim direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então, a inteligência é um instrumento, deve ser utilizado em benefício do próximo. A inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e perdição para eles próprios. O homem abusa de sua inteligência como de todas suas outras capacidades. E, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar aquilo que lhe deu. Então, aqui nesse trechinho, gente, nós tivemos tanto ensinamento, né? Missão do homem inteligente na Terra. O orgulho do conhecimento da nossa inteligência é uma grande prova para se passar, pois nós já vimos que quem possui essa inteligência e vai lá buscar seus conhecimentos e às vezes consegue aprender o que lhe é passado ali pelas instituições de ensino acadêmicas, etc., mas carrega ali dentro dele um grande orgulho de saber e achar que sabe mais que tudo e que todos, não é? E aí? E aí? Ele acha que é só mérito do estudo e devotamento ao estudo. E o orgulho se camufla de várias formas, gente. Por vezes, alguém que tem ali a capacidade de estudar, tem pais que possam bancar as melhores faculdades, nem por isso tem a facilidade do aprendizado. Vão e fazem e aprendem com muita dificuldade, estão buscando, tudo bem. Outros nascem com o que chamamos de inteligência, com a facilidade do aprender assim, ó, e que deveria deslanchar para poder usar isso em prol da humanidade. E aí usa para se vangloriar, dizer, eu sei, eu posso, eu consigo, né? Então, e tem até, meus amigos, alguns que usam a inteligência para falar mal de Deus, não é? Falar mal, falar, aprendi tanto, Deus não existe, tudo isso aí é isso. E não é assim. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas e criou todas as coisas. Criou as leis universais para que elas regessem o mundo, né? Então, eu lembro que numa das vezes, lendo para algum dos estudos aqui do Evangelho, eu passei ali procurando, buscando me informar, e eu vi alguém dos estudos, era uma mulher, que disse assim, que Deus, ele não faz jogatinas, falar, vou jogar o dado, é aquele que pegar ali, o número maior vai ser o inteligente na Terra, e as coisas vão acontecer por mero acaso, não é? E o exemplo, eu nunca mais esqueci, que se nós achássemos isso, era como pensar que se jogássemos, eu como professora guardei o exemplo por causa dos 35 anos lecionando. É como se eu achasse que, pegando ali várias letras do alfabeto, eu as jogasse para o alto e elas caíssem formando um livro. Isso não existe. Não existe.
né? Então, Einstein, com toda a sua inteligência, já sabia que o acaso não existe. Existe esse ser maior que nós conhecemos por Deus. E a inteligência é um instrumento que nos é dado para o nosso auxílio e para o auxílio do próximo, para o auxílio da humanidade terrena, onde estamos encarnados. Então, a necessidade de sabermos usá-la com sabedoria, sabedoria com bases no Evangelho, porque a sabedoria, dependendo de quem está ouvindo, fala, mas eu sou sábio, vou usar minha inteligência e vou multiplicar os meus fundos monetários. Eu sou sábio, vou usar minha inteligência para dar uma puxada de tapete nos amigos que trabalham comigo. Eu sou... Não é disso que estamos falando, estamos estudando o Evangelho. Estudar, buscarmos, respeitar a nossa inteligência, respeitar e agradecer a Deus a inteligência que temos, não importa em que nível, todos temos. E, como direi, buscando, sabendo ser humilde, procurando, tanto no lado intelectual, acadêmico, escola, primeira, quarta série, quinto ao oitavo, no meu tempo era assim, agora eu já sei que mudou, mas também não lembro. Colegial, faculdade, irmos lá buscando e a gente vai conseguindo, exercitando, é a palavra. Se formos exercitando essa inteligência que temos, nós vamos exercitando o nosso cérebro e vamos conseguindo mais rápido aprendermos em todos os sentidos, inclusive nas palavras de Cristo, decodificada aqui no Evangelho por Allan Kardec. Então, é isso. Nós temos que respeitar a nossa inteligência, as faculdades que temos. Por quê? Porque nós sabemos que se estamos aqui no planeta Terra, que está em processo de regeneração, nós devemos buscar pelo nosso melhor, porque o planeta está se modificando. Vai se tornar um planeta onde aqueles que já aprenderam o básico ali para se melhorar possam renascer e nós vamos ser. E queremos ser os exilados de Capela? Acho que não, né? Então, tudo aquilo que temos foi dado por Deus para fazer bom uso, para crescermos, para nos melhorarmos, para fazer a melhora do planeta e dos outros. E lembrar o que não podemos esquecer, que Jesus nos ensinou. Deus auxilia o homem através do próprio homem. Ele nos dá as faculdades para que saibamos bem viver, auxiliar o outro, mas pode tirar a qualquer momento, como já citei lá no início da leitura desse item, né? Missão do homem inteligente na Terra. Ele pode nos tirar. Então, por isso, bem-aventurados pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Nós somos herdeiros de quem? É Deus que vai me deixar um pedacinho lá no céu, vou pagar indulgência? Já foi, gente, esse tempo já foi, a gente já é esclarecido para saber que não. Nós vamos herdar de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Estamos semeando e vamos colher o que semearmos. Sempre será assim. O que eu fizer hoje vai ser o eu amanhã, eu vou ser o resultado, aqui ainda encarnada, né? E se nós estamos ali descontentes com essa colheita da nossa vida terrena, aqui em 2025, o que devemos fazer? Começar a semear em boa terra, terra fértil,
não na areia, não nas pedras, mas fazer com que nosso coração seja um terreno fértil para que a próxima colheita seja melhor. E não vamos perder o resto de encarnação que nos temos ainda, né? Só Deus sabe quando iremos retornar à pátria espiritual, então não deixemos que a nossa preguiça mental, que às vezes a gente tem preguiça de pensar, falar, deixa para lá, não quero nem saber a respeito. Ou a preguiça do corpo mesmo. Eu quero uma casa no campo, para esticar uma rede e ficar olhando para o céu. É lindo, é maravilhoso, é. É bom de vez em quando, é. É meditação. Se olharmos para esse céu e sabermos que é uma criação divina. E aproveitarmos esses momentos para recarregarmos nossa bateria interna e nosso relacionamento com Deus Pai. Mas se ficarmos só na preguiça, querendo deitar e ver o céu do meio-dia com o sol, o céu da tarde nublado, o outro céu, e não nos levantarmos para tomarmos alguma ação, nós estamos perdendo o tempo da nossa encarnação. Estamos perdendo o tempo de buscarmos o melhor pela nossa evolução. Estamos perdendo tempo de evoluirmos seguindo os ensinamentos de Jesus, não é? E de praticarmos. Bem, meus amigos, eu acho que eu já me estendi bastante aqui. Perdão. E que Deus esteja com todos vocês. E até o próximo estudo que faremos juntinhos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que os dias vindouros sejam cheios de luz e de Deus presente nas atitudes, porque é para isso que aprendemos o Evangelho, para praticarmos. Fique em paz, que Deus abençoe a todos.